Vamos dar algumas definições a respeito do módulo. Módulo de compras. A partir do uso do módulo de compras, as empresas elas podem garantir de maneira eficiente que os seus pedidos de compras, isso a partir de cadastros, movimentos e extratos, e com isso permitir um melhor acompanhamento e gerenciamento dessas informações. As principais características desse módulo são atualizar constantemente o custo de cada produto, determinar os períodos de compra e os tamanhos dos lotes de cada produto para cada fornecedor, estabelecer um estoque de segurança mínimo e máximo para cada produto, planejar constantemente as quantidades de estoque baseadas em previsões de vendas e entre outros. Agora, com essa definição, pessoal, vamos dar início a esse treinamento. Antes de mais nada, uma das principais mudanças em relação à versão anterior para essa versão foi a partir de agora o uso do módulo de central de compras. O que é isso? O módulo de central de compras possibilita às empresas, no caso que tenha filiais, elas poderem estar centralizando as compras delas em pode-se dizer, uma matriz de compra ou efetivamente a sua matriz. O que ela ganha com isso? Ela ganha um maior poder de negociação, custo-benefício em relação com seus fornecedores, porque, diga-se de passagem, quem compra mais tem maior poder de negociação. Mas, para efetivamente a gente estar utilizando esse módulo de compras, ele precisa ser ativado a partir do parâmetro 255. Para chegar a essa tela, vocês podem estar vindo em cadastro, aplicativo, parâmetros, ou mesmo estar digitando o código dele de atalho, o 16. E no parâmetro 255, estar ativando ele, certo? A partir da sua ativação, a gente vai poder estar começando a poder estar usando esse módulo de central de compras. O primeiro cadastro que a gente vai estar passando vai ser o cadastro de pasta, que se trata também de um cadastro novo no módulo de compras. O que seria esse cadastro de pasta? O cadastro de pasta é onde que a gente pode cadastrar, tem um objetivo, o que é o principal objetivo dele? Ele tem o objetivo de vincular um mix de produto a um representante, ou seja, eu posso estar definindo aqui, igual que eu já deixei previamente cadastrado uma informação aqui, representante 01, o supervisor dele, o e-mail, informações de contato dessa pessoa. Logo depois eu posso estar vinculando esse cadastro de pasta ao cadastro de produto. Com isso, eu vou estar conseguindo criar o meu mix de produto e correlacionando, no caso, vinculando esse mix de produtos a um representante. No caso aqui, para o nosso exemplo, eu separei o produto 751.871. E aqui, após ter feito lá certinho o cadastro da pasta, está vinculando esse cadastro aqui com esse representante. A partir do uso dessa informação desse cadastro, que a gente consegue ter? Consegue obter o uso dele a partir de filtros em demais módulos, em demais partes no módulo de compras. E também outros módulos em relação a extratos. E foi bem como eu disse, a partir desse cadastro você consegue estar vinculando mix de produtos a um representante. Só uma informação rápida aqui. Ok. Acabamos de vincular esse cadastro aqui, esse produto com esse representante. Só para exemplificar efetivamente a ideia do cadastro de pasta em relação ao módulo de compras nessa nova versão. O próximo cadastro que a gente vai passar seria o cadastro de comprador. Ele pode estar sendo acessado a partir do cadastro, compras, comprador, ou se não, a partir do seu atalho numérico, o 1106. Nesse cadastro de comprador, a partir do número do meu colaborador, lembrando que para o comprador, ele ser efetivamente está sendo caracterizado como um comprador, antes ele tem que ser um colaborador. Então, subentende que ele tem que estar cadastrado como um colaborador, movimentador tipo colaborador no cadastro do gestor RP. A gente vai estar aqui listando o comprador, no caso 615,38. O que está disponível aqui nesse cadastro? O que seria esse cadastro de comprador para a gente? É a partir desse cadastro onde que eu vou poder realizar a gestão do módulo de compras. Mas como assim?
é a partir dele que eu vou poder estar definindo algumas permissões para um determinado comprador. No nosso caso, que é o exemplo do comprador 01. Que tipo de exemplos? Suponha aqui que eu tenho 7 filiais e uma matriz. Então, aqui no nosso exemplo, a gente só tem apenas 2 filiais nesse banco aqui que a gente optou por trabalhar. Mas aqui suponha que eu tivesse mais. Eu poderia estar aqui listando mais filiais e correlacionando a esse comprador. Com isso, eu conseguiria dizer que esse comprador ele poderia apenas estar comprando para a empresa 1, para a empresa 2, para a empresa 3 e assim por diante. As empresas que eu estivesse listando aqui para ele. Mas, caso ele não tivesse nenhuma empresa listada aqui, por default ele estaria podendo comprar apenas para a empresa a qual ele está lotado, a qual ele está logado no caso. Informações de departamento. Na aba de departamento, eu posso estar definindo algumas informações relacionadas a departamentos, como departamento, grupo, subgrupo, marca e uso. O uso também, que é uma nova funcionalidade, é um novo cadastro de gestor, que é uma nova subclassificação, onde você pode estar... Desculpa. Você pode estar criando outras subclassificações. Exemplo, eu tenho lá bebidas alcoólicas, eu posso estar colocando como uso 18, maiores de 18. Então, esse cadastro de uso seria mais ou menos essa ideia, uma subclassificação de produto também. Só repassando essa informação. Cadastro de pasta. O cadastro de pasta, como a gente acabou de visualizar no cadastro anterior, trata-se daquele cadastro que eu expliquei lá, do vínculo do mix com os produtos. Então aqui eu posso estar definindo que esse comprador, ele só pode estar trabalhando com os seguintes cadastros, os seguintes cadastros de pasta. Então aqui eu vou definir para ele que esse comprador aqui, ele só vai poder trabalhar com essa informação de pasta. Assim, essas informações que eu estou cadastrando aqui, logo à frente eu vou estar mostrando onde cada uma vai estar se aplicando ao módulo. Aqui o cadastro de fornecedor. Aqui já tem previamente algumas outras informações já cadastradas que foram preparadas para esse treinamento. Cadastrei uma série de fornecedores aqui a quais esses fornecedores eu vou estar dizendo para o aplicativo que esse comprador 61538 ele só vai estar podendo realizar pedidos de venda para esses determinados fornecedores. Caso não existisse essa informação aqui, ele poderia estar comprando para qualquer outro, assim como as demais informações que estão disponíveis aqui. Uma informação extra é uma informação interessante. Essa aba empresa aqui, ou essa tab, como queiram, ela só estará disponível, ela só estará visível para aplicar o cadastro nela caso o parâmetro 255 esteja ativo e marcado como sim. Por que isso? O intuito dessa aba aqui é listar as permissões da empresa. E como eu disse, se não existir informação aqui, automaticamente o sistema entende que ele só vai poder comprar para a empresa que ele está logado. Então, se o parâmetro não tiver habilitado para a central de compras, ele só vai poder comprar para a própria empresa que ele está logado. Então, assim, essas aqui são informações que vão ajudar a definir permissões e restrições para o comprador, no caso aqui do nosso comprador 61538. Vamos salvar a informação e vamos para o próximo cadastro. O próximo cadastro é o cadastro de tabela de custo. O que seria a tabela de custo? A tabela de custo ela é utilizada para... como que eu posso dizer? Você vai cadastrar um custo negociando... utilizado para cadastrar um custo negociado de determinado produto com o fornecedor. Que posteriormente esse custo, essa informação, ela vai poder estar sendo utilizado lá no movimento de pedido, que logo mais à frente a gente vai estar visualizando também. O cadastro aqui de tabela de custo. Aqui temos aqui todos os fornecedores listados, efetivamente os produtos que estão vinculados a ele e o custo que está pré-estabelecido a cada um. Vamos lá. Aqui, desse cadastro aqui, ele é bem simples. Você vai estar definindo uma descrição para ele, estar correlacionando um fornecedor e listando aqui quais produtos você vai estar negociando um custo diferenciado em relação ao fornecedor que você está informando aqui nesse cadastro. Vamos aqui, uma informação interessante da condição. O que é essa condição para esse cadastro? Essa condição aqui, ela possibilita ao usuário, em vez de ele estar aqui incluindo um por um, fazendo aquele serviço maçante, o aplicativo ele já vem e já ajuda você com isso. O que você vai fazer? Você pode vir aqui muito bem, nesse exemplo, eu separei esse seguinte cenário. Você pode estar aqui
listando um departamento e um grupo nesse caso, ou demais informações de acordo com sua preferência, e está salvando. O aplicativo ele vai lá, vai consultar todas essas informações, pré-trazendo todas as informações correlacionadas a esse produto e o seu cadastro de produto. Esse custo que ele está trazendo aqui agora, nesse momento, está relacionado ao custo que ele está presente no cadastro de produto. Para a gente verificar essa informação, a gente poderia vir aqui pela consulta, pelo estoque, consulta produto, custo. Nesse caso aqui, a gente pode estar listando um produto 64 que está listado ali, ó. Então aqui a gente pode estar verificando que ele está com 3,4394, assim como está aqui disponível nessa informação. Ou seja, essa informação que está aqui, ela é oriunda do cadastro do produto, certo? Essa outra aqui é uma outra funcionalidade que está presente em várias telas nessa nova versão, que é a opção de filtro. Então a gente pode estar vindo aqui para, como a gente adicionou vários itens e você quer verificar uma informação de um item específico, você pode estar filtrando aqui. A aplicação vai estar apontando exatamente a linha que está correspondente àquele filtro. Aqui você também pode estar aplicando alterações diretamente na grade, tanto informações de custo como informações de unidade. Ou alterando, incluindo, excluindo e salvando, que é uma condição natural já e presente em todos os cadastros, ou bem na maioria deles. Próximo cadastro seria o cadastro de produto tabela de custo. Esse cadastro ele pode estar sendo acessado via cadastro, compras, produto, tabela de custo. Nessa informação aqui, qual que é o objetivo desse cadastro aqui? Esse cadastro ele permite que seja realizada a manutenção das informações de custo de um produto ou mais, de um produto de uma empresa ou mais empresas da rede. Ou seja, você só vai estar podendo alterar a informação de custo de um produto por vez. No entanto, você vai poder estar alterando essa mesma informação para várias empresas. Ou seja, você vai ter um dinamismo, você vai ter um poder maior de estar realizando essa manutenção dessa informação aqui. Para esse cenário, eu separei o 567, 761. Deixa eu ver aqui, não deu certo esse produto. Desculpa, é 564, 761. Aqui, ó, eu desabilitei as demais empresas aqui, mas aqui eu estou trazendo aqui a informação das empresas. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo desmarcar todos aqui e dizer, ó, se eu quero alterar a informação de custo para a empresa 3, ou seja, ele não quero mais essa condição de custo 110 que foi pré-negociado com o meu fornecedor lá. Eu quero colocar aqui que é 125 que essa informação me representa aqui. Então aqui a próxima vez eu vou estar verificando aqui que essa informação foi alterada. E como eu disse, eu alterei só para uma empresa, mas eu poderia fazer para uma, duas ou de acordo com a necessidade. Entendeu? Esse cadastro, então, repassando, ele é específico para estar realizando a manutenção de custos para uma ou mais empresas, visto que será um produto apenas por vez. Entendeu? Então, esse produto ele veio aqui para atender esse novo cenário que é o cenário de rede. Então, de redes e filiais, né, onde você tem lá várias filiais, você está centralizando as compras e os seus pedidos em uma matriz filial para você estar realizando e ter um maior poder de renegociação, assim como eu disse anteriormente. Tá. Em relação ao que foi repassado até o momento, em relação ao cadastro, existe alguma dúvida? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Então tá. Sem nenhuma manifestação, vamos. Em relação aos cadastros, como eu disse, são apenas esses cadastros, são poucos cadastros, certo? Então agora, já que a gente repassou pelo cliente, pelos cadastros, vamos aos movimentos. O primeiro movimento que a gente vai estar passando aqui, pessoal, é o movimento de faltas. O que seria esse movimento de falta? Ele funciona como um auxílio de gestão de estoque, onde a partir dele é possível informar uma falta de um produto. Essas informações que vão ser lançadas nesse movimento, elas vão poder ser usadas no pedido e na cotação. Só que assim, vale lembrar que independente, vamos aqui abrir ele aqui, você pode estar acessando ele pelo movimento, compras, faltas, certo?
E aqui, esse movimento independente, igual eu disse, ele serve como um auxílio de gestão de estoque, onde vem lá, vamos imaginar um cenário de uma pessoa que trabalha ali na área de venda, ali, um repositor, a dona Maria chega lá no setor dele e fala, ó, meu, fulano de tal, tá precisando de tal produto, eu compro muito esse produto aqui, tá em falta. Ele vai lá, vem aqui, faz um lançamento. Para esse cenário, eu preparei esse produto aqui, 794104, e ele vai lá, lança a informação, ó, qual que é o produto que a senhora geralmente compra? Eu compro caixa com 20, então tá. Aí se ele tiver a informação de qual fornecedor, ele informa, caso contrário, não. Independente da quantidade que ele venha colocar aqui, como no exemplo aqui eu coloquei uma quantidade de 1, foi proposital mesmo. Por quê? O cara ele poderia até colocar aqui que aquele produto sai 50 daquele produto, mas independente da quantidade que ele colocar aqui, quem vai tomar essa decisão é o comprador. Por que o comprador? Porque o comprador ele tem disponível, assim como a gente vai ver nos próximos formulários, ele tem disponível relatórios, consultas gerenciais que vão auxiliar ele de acordo com o cenário que ele estiver querendo realizar aquela compra. Se é pelo estoque, se é pela movimentação, se é pela falta. Então, assim, ele, igual eu disse, ele vai informar praticamente, ele só vai dizer assim, ó, tá precisando desse produto. Mas quem vai efetivamente decidir a partir do auxílio e das informações coletadas e das informações lançadas no aplicativo vai ser o comprador, munido dessas informações estratégicas que vão auxiliar a ele a estar comprando de maneira acertada e não estar fazendo uma compra que possa estar gerando prejuízo a ele. Tá? O movimento de faltas, então, defino ele dessa maneira, que ele é uma ferramenta que ele vai auxiliar efetivamente na gestão de estoque. Essa informação ela vai poder ser importada nos pedidos, nos movimentos de pedido e de cotação. Então, mais à frente, quando a gente chegar em um deles, eu vou estar mostrando para vocês onde exatamente vamos estar podendo recuperar essa informação aqui, certo? Movimento de solicitação. O movimento de solicitação ele pode estar sendo acessado pelo movimentos, compra, solicitação, rede e departamentos. Vocês viram que tem um nome diferente, rede e departamento, para ilustrar exatamente essa ideia de filiais, redes. Você está comprando para mais de uma rede e está exatamente fixando isso na nossa cabeça que é a ideia da central de compras. Por que departamentos? Porque num cenário onde eu tenho uma empresa, eu não vou ter filiais fazendo solicitações para me comprar. Eu vou ter departamentos que podem estar solicitando produtos para que eu esteja comprando. Então, por isso da ideia do departamento ali, certo? Para ilustrar esse cenário. Porque, assim, você pode estar comprando produtos que você vai poder estar revendendo ou não. Você pode estar cotando produtos que você vai estar fazendo uso deles. Então, você pode estar utilizando também esse cenário. Solicitação. O que seria essa solicitação? A partir da solicitação, os usuários poderão informar quais produtos eles precisam de ser adquiridos. Assim como no movimento de falta. Só que, igual eu tinha dito, o comprador ele vai ter muito mais opções de filtros específicos para ele estar verificando quais produtos, a quantidade adequada que ele vai poder estar comprando, certo? Em relação a esses filtros que eu havia falado, em relação a esses filtros aqui, eu tenho os seguintes filtros. Só um minuto. Eu preparei o seguinte cenário: 623,43 aqui, que seria o meu comprador, certo? E aqui o fornecedor 880. Tá. Em relação aos filtros que eu havia comentado anteriormente, aqui eu tenho disponibilidade de 3 filtros exatamente: sugestão pelo estoque, pela movimentação e pelo filtro. O que cada um é e qual a diferença entre eles. Pelo estoque, o estoque ele vai exibir na grade os produtos que tiveram movimentação no período informado. Ou seja, tá, desculpa, informação errada. Esse ele vai buscar informações a partir do estoque mínimo, tá? E inseridos no cadastro de produto, que pode
ter sido feito manualmente ou através de processo. Tá? Então aqui, pelo estoque, ele vai estar levando em consideração essas informações. E para a utilização desse, é recomendável que a empresa ela tenha uma gerência bem rigorosa em relação ao seu estoque, certo? Então, o que ele vai estar levando, o que ele vai trazer como sugestão vai ser a diferença do estoque atual e o estoque mínimo, entendeu? Então, fica essa recomendação. As empresas que queiram usar, que ela tenha ciência que esse daqui tem que estar com o estoque bem rigorosamente controlado, porque senão ele não vai ter informação precisa, entendeu? Porque o aplicativo ele vai gerir as informações que ele recebe. Então, se a informação está errada, ele não tem como precisar para vocês isso. Pela movimentação. Pela movimentação, ele vai ver agora sim, em relação ao período informado, em relação à quantidade de dias que você quer estar listando, certo? E ele vai estar fazendo essa análise. E também, em contrapartida, ele vai estar aqui verificando o que você quer levar em conta nessa estatística. Eu quero que num período XY, eu quero estar verificando as informações e levando em consideração informações de saída de PDV. E eu quero estar listando essas informações nesse determinado período em relação a determinado fornecedor X e por departamento X e Y, tá? E aí aqui também eu tenho a opção das ordenações, onde eu vou estar ordenando essas informações que eu estou exibindo na grade, pelo código ou pela descrição. E outras opções de filtros também disponíveis é o produto mix, o todos e somente balança. O produto mix, o que seria esse produto mix? Esse produto mix são os produtos de maior relevância para a empresa. Então, tipo, você quer que ele liste os produtos que fazem parte do mix, ou você quer que ele liste todos, ou somente produtos da balança, entendeu? Então fica aí disponível esses filtros para estar sendo aplicado. Vocês vão estar verificando, quando eu acessar a tela da cotação e do pedido, que a gente vai ter uma grande semelhança entre as telas de sugestão pelo estoque, pela movimentação e pelo filtro. Tá? A única diferença efetivamente que existe é da solicitação em relação à cotação e pedido. Por quê? Na solicitação, a gente entende que você está fazendo apenas para aquela empresa. Então, você está solicitando ali, certo? Já pela cotação e pelo pedido, você tem a disponibilidade de estar marcando é, é, a empresa que você está querendo ali, no caso, empresas que fazem parte da sua rede, certo? Então, a diferença vai ser essa, vai existir mais uma aba aqui que lá no momento em que eu for estar acessando a tela, eu vou estar mostrando que será a aba de empresas. Do contrário, as informações serão as mesmas e os filtros serão os mesmos e as opções de filtros serão as mesmas, exceto com essa informação adicionada. Tá? Essa seria pela movimentação. O que ela faz? Ela vai trazer a sugestão média da movimentação do produto no período considerando o número de dias desejados do estoque. Então ele vai tirar uma média ali em relação ao que foi movimentado, em relação ao período que você quer e a quantidade de dias. Então ele vai trazer essa informação, vai estar exibindo essa informação aqui, certo? Em relação ao pelo filtro. Pelo filtro, ele já vai exibir todos os produtos referentes aos filtros utilizados. Se o produto tiver saldo menor que o estoque mínimo, ele vai sugerir a quantidade necessária para atingir o estoque mínimo. Senão, ele vai sugerir a quantidade zero. Aqui, puxando a tela aqui, fica faltando mais um filtro, que seria essa sugestão zero. Essa sugestão zero aqui, porque por default a aplicação ela vai só exibir informações ou produtos que efetivamente estão sendo sugeridos. Caso contrário a isso, ele vai estar, para que você visualize produtos que não tiveram sugestão a partir dos filtros informados, você tem que estar marcando aqui para ele estar exibindo essas informações, no caso, esses produtos. Para essa solicitação, para esse cenário aqui, eu vou estar acessando a empresa 2, certo? A gente está visualizando um pouco mais esse cenário da rede, tá? E vou estar, aqui já mudou de empresa, tá, pessoal? Foi meio rápido, mas foi isso mesmo, mudamos de empresa. Compra, solicitação. Tá. Aqui a gente vai estar lançando na empresa 2 para o movimentador 623,43 de um fornecedor 880, certo? Vamos estar listando aqui a informação pelo filtro.
visto que as informações que eu tenho aqui não estão tão consistentes e assim por diante. Vamos entrar nesse mérito. Vamos estar listando aqui o departamento e o grupo 54. Aqui ele me trouxe aqui a sugestão em relação a esse departamento e a empresa aqui que ele está sugerindo. Lembrando que para ele fazer essa sugestão, ele vai levar sempre, igual eu te falei, igual eu tinha dito antes. Aqui, se vocês notarem, ele está exibindo só empresa 2. Mas peraí, ele não tem duas empresas lá no cadastro de comprador? Sim, tem. Mas a ideia da solicitação é isso mesmo. Ele está listando para a empresa que ele está. Entendeu? Você está solicitando para quem? Para a sua empresa, certo? Então, quem vai importar essas informações, e eu vou mostrar mais à frente onde, vai ser o comprador, certo? A partir da central de compras, que vai estar previamente habilitado, caso contrário, não, assim por diante. Então, ele vai estar podendo estar importando todas essas solicitações aqui, certo? Então, vou estar aqui salvando. O que ele vai estar fazendo aqui para mim? Ele está processando, ele está verificando as informações da entrada, da última nota de entrada desses produtos. Aqui a gente vai, só para ilustrar, a gente já vai colocar aqui algumas quantidades aqui. Ó, vocês viram como está bem prático, bem rápido? Pois é. Vem um bocado de produto, hein? Que coisa. Então tá. Aqui a gente teve uma quantidade aqui de 20 itens aqui relacionados a esse produto, onde ele trouxe aqui as últimas informações da entrada. E aqui a gente informou quais unidades a gente está querendo aqui, tá? Pode estar editando as informações de quantidade e unidade diretamente na grade. Então, pode estar incluindo uma observação aqui também, ó. Solicitação. Ó, treinamento. Pronto, treinamento. Colocamos essa observação para o nosso lançamento aqui. Está salvando e essa informação aqui vai estar disponível para importação lá na minha empresa 1. Aqui, trazendo aqui para a tela aqui os produtos e a observação que eu lancei. Um lançamento bem simples, certo? E com todas as possibilidades, igual eu havia dito aqui, de estar buscando ou estar tendo a informação bem mais precisa a partir das informações que o sistema está te disponibilizando. A gente fez esse lançamento aqui na empresa 2, vamos voltar para a empresa 1, certo? E depois eu vou mostrar qual tela a gente vai estar importando essa solicitação. Por enquanto a gente só vai fazer esse lançamento dessa solicitação, certo? Vamos agora para um cenário de cotação. Vamos lá. Até o momento, existe mais algum... Aqui tem uma dúvida do Pablo aqui. Nessa solicitação não teria como filtrar pela última aquisição? Poderia ser. Como assim pela última aquisição? Então, enquanto o Pablo vai especificando mais a pergunta, vamos continuando. Pelo movimento de cotação, pelo processo de cotação, assim como eu elaborei aqui. Por que eu falei processo de cotação? Porque a cotação ela passa por 3 passos para efetivamente existir uma cotação. Você cria a cotação, você tem as suas propostas e depois você vai ter o fechamento dessa cotação. O que seria a cotação exatamente? O movimento de cotação ele pode ser definido como um procedimento semelhante a uma pesquisa de preço, onde o comprador ele deseja obter um ou mais produtos e aí ele solicita aos seus fornecedores uma proposta. Então, e também o que vale dizer é que nesse movimento de cotação aqui, esse comprador ele tem a possibilidade de estar nesse caso que eu já criei uma aqui para esse cenário, ele pode estar aqui listando e dizendo quais serão os fornecedores que estarão participando dessa cotação. Nesse caso aqui é distribuidora 1 e distribuidora 2, certo? Então aqui a gente fez essa importação aqui ó, aqui tem a opção de falta que eu tinha comentado, aquele movimento que tinha aparecido um pouco antes, o primeiro movimento que eu tinha mostrado, aqui os lançamentos de faltas aqui, certo? E aqui onde eu posso estar lançando ou não essa informação. Olha que interessante, aqui tem a empresa 1 e tem a empresa 2, para ilustrar realmente que a questão da central de compras. Eu lancei, tinha pré-lançado anteriormente para esse ambiente uma falta
para a empresa 2 e também lancei para a empresa 1 e está todo mundo aqui disponível aqui para eu estar aplicando a ele a cotação, caso eu quisesse estar fazendo uma cotação desses produtos, certo? Aqui também eu tenho outra informação aqui que seria a solicitação. Lembra que eu falei da solicitação lá? Eu poderia estar vindo aqui e estar definindo aqui qual seria, no caso aqui a partir do filtro, o fornecedor, o colaborador e as solicitações que eu estaria disponível. Uma outra informação, lembra que eu tinha dito lá no cadastro de comprador, só voltando aqui, cadastro, compras, comprador, onde eu disse aqui que o 615,38 ele teria disponível para ele estar realizando pedidos, cotações, ou para ele estar trabalhando, que ele teria permissão de estar trabalhando, seria apenas esses fornecedores. Não sei se todos perceberam, mas aqui no momento em que eu acessei aqui a solicitação, momento em que eu vim aqui no fornecedor, ele só apenas me listou aqueles que estavam pré-definidos lá. Ou seja, fazendo valer realmente aquela trava, entendeu? Você só pode comprar para esse fornecedor, para esses departamentos e assim por diante, de acordo com as disponibilidades das informações ali, tá? Esse colaborador aqui, ele não está relacionado ao colaborador comprador, mas está relacionado ao colaborador que fez a solicitação, certo? Porque não necessariamente quem solicitou é um comprador, pode ter sido um usuário avulso que tenha permissão de acesso àquela tela. Quando eu digo um usuário avulso, não, um usuário que tenha permissão àquela tela, fica bem mais interessante. Então aqui eu posso estar listando aqui as informações, ó. E aqui eu vou ter aqui todas as solicitações disponíveis aqui, caso eu quisesse estar realizando aqui, ó. Igual aqui, lembra daqueles 20 itens que até eu falei, puxa, foi 20 itens, aqui a nossa observação aqui e tudo mais. Aqui eu poderia estar fazendo o quê? Eu poderia estar selecionando quais itens dessa solicitação eu poderia estar incluindo ele para uma cotação. Esse mesmo cenário, eu poderia ter ele ilustrado no meu pedido. Lembram que eu disse que as informações, no caso, a informação de falta estaria disponível está disponível para cotação e para pedido, assim como a solicitação está disponível para cotação e pedido, certo? Então, nesse caso aqui, voltando à cotação, a cotação foi criada aqui a cotação, certo? Esse movimento de cotação, onde eu pré-lancei as informações aqui dizendo que eu quero que esses dois distribuidoras, 1 e 2, eles cotem para mim, eles lancem propostas para mim em relação a esses produtos que estão listados na grade. E dizendo ainda, ó, eu posso pagar a prazo em 30 e 60 em um boleto. Beleza? Beleza. Então tá, lancei essas informações. Só mais uma informação importante aqui. Essa cotação aqui, ela conta também com a disponibilidade de CRM, ou seja, posso daqui mesmo, se o meu fornecedor tiver e-mail cadastrado, eu tá clicando aqui no botão de CRM, será disparado e-mail para ele e ele poderá estar lá preenchendo as informações manualmente, devolvendo, e o comprador poderá estar lançando essas informações também no sistema para que o sistema diga para ele quem efetivamente teve a melhor proposta, quem vai dar para ele o melhor custo-benefício, entendeu? Continuando. O processo em si de cotação, o segundo passo dele seria a proposta. Ou seja, eu lancei lá que os fornecedores 881 no nosso cenário e 119, eu listei eles para eles participarem dessa cotação. E eles vieram aqui lançar as suas propostas. Eu já fiz os pré-lançamentos da proposta para a gente se ater a mais a informações conceituais e de funcionalidades, não exatamente como funciona, mas para vocês terem ideia do que a gente pode fazer com esse módulo de compras. Então, voltando, a gente lista aqui a informação, lança aqui o fornecedor e ele vem aqui e lança a informação aqui financeira, tipo, ó, eu disse, ele já vai trazer pré-carregado aqui para mim as condições que eu sugeri lá. Mas ele em qualquer momento aqui ele pode dizer, ó, eu não posso vender isso que você está me pedindo, eu não posso fazer a prazo. Eu posso fazer à vista e posso fazer uma vez e assim por diante. Assim também, como eu posso estar aqui verificando, tendo um slip desse lançamento, certo? E eu posso aqui também visualizando trocas relacionadas a esse fornecedor.
Por que disso? Porque nessa proposta o cara ele pode estar vendo, ó, eu tenho troca aqui com você, então vamos fazer uma negociação diferente e a gente pode estar entrando num acordo diferente em relação a isso, certo? Aqui vamos visualizar que o outro que eu disse que estaria participando seria o 119, que também já tem pré-lançado essas informações aqui. Como funciona isso daqui? Eu tenho um lançamento, eu tenho os itens. Primeiramente, eu tenho que lançar, o próprio aplicativo já vai pedir as informações financeiras, certo? Vou estar lançando aqui, eu vou poder estar entregando em tal data com essas condições financeiras, certo? E, posteriormente, eu posso estar vindo aqui e estar lançando quanto que cada um, quanto que é que eu vou poder estar comercializando, qual que é a minha contraproposta em relação a essa proposta, essa cotação que foi aberta. E dizendo também ainda mais que se eu tenho aquele produto de acordo com o que ele quer, tipo, às vezes ele me pediu uma unidade com 12, só que eu não tenho 12, eu só tenho unidade com 18, 16, exemplo, certo? Eu tenho uma unidade, eu não tenho aquela unidade específica, eu tenho essa unidade que vem um pouco mais, mas com tal valor, certo? Então, essas são as possibilidades dessa proposta. Visto também, se me falha a memória, esse lançamento, essa cotação, esse processo de cotação já está disponível na OD, então já é um processo já conhecido pela maioria, acredito. E aqui, finalmente, o último passo em relação ao processo de cotação. Aí aqui eu posso estar visualizando aqui as informações de propostas de fechamento de cotação que eu tenho aqui, ó. Aqui ele vai estar me dizendo quanto está marcada a flag, se esse produto teve um lançamento para ele de proposta ou não. Quando clicando aqui no proposta, posso estar visualizando aqui quem foi o ganhador dessa cotação. Ó, nesse caso aqui, o ganhador foi a distribuidora 2, certo? Beleza, ele ganhou, ele disse que ele pode estar, se vocês perceberem, eles estão praticamente no mesmo palio, entendeu? Estão tendo diferenças pequenas, de R$ 5 apenas aqui, só que com uma informação interessante. O primeiro está dizendo que pode entregar pode entregar dia 18 e o outro está dizendo que pode entregar no dia 21, no caso sexta. Um está dizendo que pode entregar sexta, outro está dizendo que pode entregar segunda. Então, dependendo da necessidade do cenário da pessoa que está comprando, ele pode muito bem falar assim, poxa, por R$ 5 eu vou esperar tanto? Não, eu vou pegar e vou dizer que esse camarada aqui da distribuidora 1, ele venceu. Assim como também, se eu já fiz com um produto, eu tenho que fazer com outro, que será o mesmo cenário aqui que eu ilustrei de R$ 5 de diferença, só para ter uma ideia de como funciona. Aqui do dia 18, é o mesmo cenário, eu vou falar, não, eu vou optar, vou pagar R$ 5 a mais, mas eu vou querer ter logo esse produto na minha loja e vou evitar de perder, porque eu tenho um final de semana aí que eu posso estar vendendo demais esse produto, que ele sai demais, o produto é muito bom e assim por diante. E aí eu digo aqui o seguinte, ó, eu quero, depois de tudo isso, eu quero, a partir daqui dessa tela, eu já quero gerar o meu pedido, ou seja, simples, fácil, funcional. Vou lá e digo qual que é a operação que você vai utilizar nisso daqui. Operação, lembrando que essas operações elas são pré-cadastradas e são liberadas de acordo com cada permissão de usuário. Eu listo ele aqui, ele foi lá, já me gerou já o meu pedido. Quando eu for aqui no pedido aqui, eu vou estar visualizando essa informação, certo? Em relação ao que foi explicado até o momento, tem alguma dúvida em relação a esse processo de cotação, que é um processo um pouco grande, que envolve 3 telas e algumas particularidades, apesar dele já ser presente na versão anterior, alguma dúvida em relação a isso? Hã? Ninguém disse nada, então tá tudo ok. Próximo movimento, pedido. O movimento de pedido, vamos conferir aqui, né? Vai que a gente lançou lá e o negócio não apareceu aqui. Brincadeira, já deve estar aqui sim, tá? Aqui, ó. Lembra que a gente lançou para o distribuidor 1 aquela informação, aqui, ó, tá aqui o lançamento bonitinho, já tá feito aqui, ó. Tem a informação pré-lançada, ó, dizendo até com uma observação de onde ele veio, qual que foi a origem da informação. Ou seja, a informação chegou aqui e tá ok, certo? O lançamento aconteceu de maneira adequada. Agora, para esse cenário de pedido, como que a gente pode definir o pedido? O pedido, a gente pode definir ele como um documento que representa um acordo firmado entre a empresa e o fornecedor,
registrando as condições características de negociação, tal como quantidade, prazo, entrega, condições de pagamentos, preços financeiros, entre outros. Para esse exemplo aqui, pessoal, eu listei o fornecedor 153 e logo com esse mesmo colaborador aqui. Lembram lá do cadastro de tabela de custo? O cadastro de tabela de custo aqui, quando eu listo aqui, quando eu digo qual que é a tabela de custo relacionada a esse comprador, a esse fornecedor, automaticamente quando eu for lançando essas informações aqui, ó, tipo aqui, quando eu for lançando essas informações aqui, ele vai ter que estar me trazendo ele vai ter que estar me listando aqui. É que eu não tenho aqui qual que é a tabela, qual que é o item aqui da tabela de preço desse camarada. Vamos dar uma olhada aqui. É o 24,98. Vamos lá no cadastro dele, lá no cadastro de tabela de custo. Aqui fornecedor, né? Está listando o fornecedor e aqui informação. Opa, apareceu 24,98. Por algum motivo não quer aparecer. Agora, vamos ver aqui. Tá, desculpa. Fazendo errado, hein? Fornecedor é outra tabela que é besteira. Desculpem por isso. Fornecedor não. Vamos aqui na tabela de custo. Aqui na tabela de custo, eu posso estar aqui listando aqui pelo código do fornecedor, que agora está certo, tá? E aqui eu tenho aqui as informações aqui, ó, 13,47, eu negociei um custo com ele de 2%. Então, vamos aqui o 13,47 aqui visualizar essa informação aqui, ó. Olha lá, ó, custo de 2%, belezinha, aqui tá previamente informado aqui, trazido de lá, certo? Então, assim, a ideia da tabela de custo é isso. Ele, quando informado aqui a tabela de custo, ao você estar lançando um produto, ele está aplicando aquela condição daquele custo a esse produto aqui, certo? Para esse cenário do pedido, eu preparei a seguinte situação. Eu vou estar fazendo um lançamento para esse fornecedor, não vou estar utilizando tabela de custo aqui, tá? E vou estar fazendo uma importação. Vou fazer uma importação pelo filtro. Importação não, vou utilizar pelo filtro aqui. Vou utilizar uma sugestão do aplicativo. Vou pegar aqui para o departamento 3, para o grupo 3, certo? E vou estar listando aqui. Vamos ver aqui que deu errado. Tá. Vou formar aqui a pasta também. Vamos ver se vem informação. Sugestão 0, filtrar. Ó, que detalhe interessante que aconteceu aqui comigo, ó. Quando eu filtrei aqui, ó, opa, isso aqui não vai acontecer. Tá, quando eu filtrei, fiz aqui pelo filtro aqui, ó, pessoal, eu falei que eu queria pelo departamento 3, do grupo 3 e da pasta 3, só que o aplicativo falou assim para mim, ó, meu amigo, aqui não tem nada, entendeu? Tá tudo ok, você tem estoque disso daí. Mas quando eu vim aqui, falei, não me importa, eu quero que traga mesmo sua sugestão 0, ou seja, que não tenha sugestão. Você não me disse que não tem, mas não me importa, eu quero mesmo assim estar utilizando isso daí, certo? Então aqui eu vou estar fazendo um lançamento para cada empresa, aqui no caso eu vou lançar só para a empresa 1. Então o primeiro produto aqui eu vou lançar uma quantidade de 100, o segundo produto eu vou estar lançando uma quantidade de 20, e o terceiro aqui eu vou estar lançando uma quantidade de 60, certo? Então aqui uma quantidade de 60, então 100, 20, 60, eu vou estar salvando essa informação aqui, a informação já foi processada, ele trouxe a informação da última nota de entrada dada para esses produtos, eu vou estar fechando aqui e vou estar aqui informando qual que é as condições inerentes desse pedido, no caso que será o 2 e uma cobrança em carteira, no caso aqui sem observação alguma, certo? Acabei de fazer um lançamento de pedido. Lembrando que aqui eu já fui direto, não tive todo aquele cenário lá de cotação, nem de proposta, nem de finalizando cotação. Eu já fiz aqui, vim aqui direto, importei uma informação que eu queria, ou aliás, listei uma sugestão do aplicativo, mesmo que ele disse que não, eu quis fazer e fiz, certo? Então, aqui eu, sintetizando assim, como eu disse, esse pedido ele pode ser entendido como
um documento firmado entre a empresa e o fornecedor, certo? E daí onde registra as características da negociação entre eles, certo? Alguma dúvida até o momento ou não? Então tá, vamos dar continuidade. Dos demais formulários desse módulo compras aqui. No caso aqui, eu tenho precificação. Vamos pular aqui, efetivar, vamos para precificação, depois a gente volta nele. Precificação, o que é o precificação? Precificação é aquela mesma ideia que já foi apresentada no treinamento anterior aqui pelo senhor Eduardo Dresch, onde aqui ele pode estar listando aqui um pedido que ele fez, certo? Vamos aqui pegar um pedido aqui esse pedido aqui que a gente gerou lá pela cotação e tudo mais. Ele pode estar vindo aqui, pode estar fazendo a precificação desse produto a partir das informações de preço, margem, lucro líquido e tudo mais, certo? De preço atual, do pedido de compra e fazendo um comparativo. E a partir dessas informações ele pode estar fazendo esse lançamento. Não vou entrar em tantos detalhes porque já foi repassado esse treinamento também e a gente foca aqui é o compras. Aí no caso, o que acontece? Qual que é a ideia mas por que ter uma precificação aqui, já que tem lá na entrada? Porque assim, pode-se dizer que essa precificação ela é entendida como a etapa final do pedido de compra, onde pode ser definido um preço de venda de determinado produto ou serviço. Por padrão, igual eu falei, por padrão existe, realizado isso, isso é feito na entrada, porém ele pode ser realizado através desse formulário. O preço de um produto ou serviço pode ser formado antes do seu recebimento. A alteração do preço é aplicada imediatamente na hora que você salva, né? E assim, o produto, quando assim que ele entrar em estoque, ele já vai estar com suas informações de preço e custo já feita aqui, certo? Então, assim, é um processo para agilizar, certo? Então, tipo, quando for dar entrada, ele já vai ter essa informação aqui já previamente cadastrada. A ideia dessa precificação aqui para o módulo de compra seria isso, certo? Próximo cadastro, efetivar. O efetivar, ele seria um processo onde se informa quanto foi recebido de cada produto em determinado produto, caso um produto não tenha sido efetivado integralmente. Exemplo, você pediu lá um produto A 10, um produto B 5, um produto C 5. Só que o seu produto B, por alguma condição, o seu fornecedor não teve como te mandar aquilo dali. Então você vai dizer apenas que efetivar o produto A e o produto C, certo? E ignorando assim o seu produto B. Então a ideia desse daqui é ser usado nessas circunstâncias, certo? Até porque é, o padrão mesmo, o normal, é que ele seja utilizado pela nota de recebimento, entendeu? Onde você vai dar entrada lá nos produtos, certo? O que você tem disponível nesse formulário aqui, só para dar uma ilustrada aqui, só para a gente não passar tão batido por ele. Opa, foi rápido demais. Eu tenho aqui a opção de efetivar todos, onde se eu clicar nessa opção aqui, ele já vai lançar todas as quantidades que estão à minha esquerda para igual na minha direita. Tem a opção de fazer um a um, fazendo análise e marcar essa flag aqui dizendo, seguinte, 60. Quando eu salvar, ele já vai me trazer o próximo, bacana, né? Bem dinâmico. Então, eu tenho essas opções aqui. Então, como foi explicado, a ideia dele é usar nessas circunstâncias, tá? E fora isso, essa é a ideia dele. Inclusive, até está aqui no rodapé, né? Este processo permite a efetivação avulsa de pedidos, sendo que a efetivação normal do pedido será realizada na nota de recebimento de mercadoria, ou seja, para uma situação atípica mesmo. Já foi feito pensando numa qualquer situação que possa estar ocorrendo fora do natural, que é a, a realização do pedido, a chegada, tudo bonitinho como a gente espera que seja, certo? E agora vamos para o próximo, que seria esse pedido coleta. O que é a ideia desse pedido coleta aqui? Esse pedido coleta aqui, chegou lá a mercadoria e você está lá coletando lá a sua informação para você estar confrontando ela num próximo formulário, que o nome dele é pedido coleta conferência. Como assim? Eu já fiz aqui um pré-lançamento aqui de uma coleta.
onde aqui eu disse, lembram fiz aqui um lançamento de um aqui que ele é não fiscal. Como assim não fiscal? Eu não informei uma chave de nota para ele aqui, entendeu? Eu não tenho uma chave de nota vinculada com esse pedido aqui, com essa coleta. Eu apenas informei quais os produtos e qual correlação cada um tem aqui em relação a quantidades que foram entregues. E aqui também eu tenho aqui nessas opções as informações financeiras, tipo quando o pedido chegou, qual eram as condições financeiras que estavam dispostas nele. Eu pedi a prazo, ele veio a prazo. Não, beleza. Por que eu estou lançando essa informação aqui? Porque essa informação aqui ela antecede o próximo formulário, que esse formulário ele vai me dizer o seguinte, ó, você falou que você recebeu o produto expedido em tal condição. No entanto, o que foi firmado com o seu fornecedor foi isso. Então, e aí, como fica? Entendeu? Então, a ideia desse coleta aqui é coletar as informações para que elas sejam confrontadas posteriormente no coleta conferência. Sobre isso, aqui tem mais informações interessantes também. Identificação. O que seria essa identificação? Essa identificação ela vai ser utilizada para cadastrar a tara de embalagens e recipientes. Imagine você lá que você tem lá um pedido de carne lá e tem lá os carregadores e com o traseiro lá do traseiro bovino lá. Aí você tem que tirar a tara do peso desses carregadores, senão você toma prejuízo, né? Tipo, o cara traz um traseiro miudinho lá e fala que é o mesmo peso. Então, assim, isso daqui foi feito para essa ideia. Tipo, você lança a informação de identificação aqui, você dizendo, no próximo cenário que eu ilustrei para isso daqui, eu vou estar mostrando. Onde você vai estar dizendo que no identificador 1, eu tenho uma tara que ele pesa, ele supõe que seja um entregador ali, ele pesa 90 kg. Ou seja, a partir do momento aqui que eu fizer o lançamento dessa conferência, e está vinculando essa informação aqui, automaticamente eu vou estar dizendo que esse produto aqui, ele que está identificado com o número 1, ele vai ter uma tara de 90 quilos, logo eu vou colocar o peso bruto dele aqui. Qual que é o peso bruto dele? 270 quilos, exemplo. Tá? Então aí ele vai estar lançando e te dando o peso líquido desse produto que você está recebendo, certo? Vamos aqui para um lançamento efetivo mesmo, de uma ideia. O lançamento que a gente vai estar pegando aqui vai ser o 2016. Tá, vamos abrir essa tela aqui para vocês visualizarem também. Aqui eu tenho uma consulta do pedido aqui, onde eu tenho aqui disponível aqui as empresas que eu tenho a permissão, certo? Aqui os tipos sendo todos ou pendentes e o período ao qual eu estou querendo pesquisar, certo? Dentre isso, eu vou lá e pego o lançamento que eu quero. No caso aqui eu já tenho ele aqui já anotado de lado aqui, é o 2016. Opa, não vai dar certo, hein? No caso aqui o que eu estou precisando aqui, ele é o 2016-214. Vou estar procurando aqui rapidinho. Aqui, o precioso. Tá. Aqui eu tenho 2016-214. O que acontece? A partir desse lançamento aqui, eu já tenho. Foi um lançamento que foi todo feito bonitinho. Eu lancei lá ele, o pedido dele e tudo mais, certo? Então, foi gerada essa nota para mim e eu tenho também o número da chave da nota. Já foi baixada essa nota para mim. Eu vou estar pegando aqui esse número aqui só para agilizar aqui, para a gente ter que digitar todo esse número aqui. Só um minuto. Aí aqui eu tenho a informação da chave. Qual que é essa informação da chave aqui da nota? E vou estar automaticamente, quando eu lanço a chave, ele já pré-carrega para mim aqui a condição da nota e tudo mais, certo? Aí nesse caso aqui, eu estaria fazendo o lançamento desse meu, desse meu pedido aqui. Só um minuto. Então aqui eu teria aqui que eu teria que fazer aqui, eu teria que estar informando aqui as informações aqui do meu
as informações financeiras aqui, no caso, 2, 2 e 3, certo? Infelizmente aqui eu acabei me perdendo, eu não anotei essas informações aqui para me estar lançando, para estar mostrando melhor para vocês esse pedido coleta. Mas assim, eu vou estar mostrando aqui a ideia dele aqui. Eu poderia estar cadastrando aqui no caso, estaria lançando aqui uma chave da nota. Previamente ele iria carregar a nota, o número da nota para mim. Eu estaria identificando aqui, como eu disse, se eu tenho uma tara aqui que ele é de 1 kg, 2 quilos e assim por diante, eu estaria pré-cadastrando essa informação aqui, certo? Logo, eu teria aqui essa informação do meu produto, o produto esse, diga-se de passagem, pesável, onde eu estaria vinculando esse produto à minha conferência, no caso, onde eu estaria lançando essa informação de identificação, e aí, previamente, quando eu lançasse o peso bruto dele, ele estaria fazendo esse cálculo para mim. Ó, você tem uma tara de 90, você disse que tem um peso bruto de X, então o seu valor aqui líquido é Y, entendeu? Basicamente isso. Peço desculpa por não estar tendo como ilustrar isso daqui melhor para vocês. E aqui o pedido aqui conferência, onde a partir daquela informação lá, eu vou estar aqui visualizando aqui. Nesse caso aqui eu já tenho aqui um lançamento já, que eu deixei pronto também. Só que esse lançamento aqui ele não tem uma chave, ou seja, como ele não tem uma chave aqui, eu consigo alterar algumas informações aqui, eu vou retornar ele. Ele já estava como conferido, eu posso fazer isso, então retornar ele aqui, tá? Aqui deu um probleminha aqui, cara. Infelizmente aqui não deu certo. Infelizmente não deu certo. Mas assim, em síntese, explicando, eu vou ter essa informação da coleta, certo? E vou estar listando aqui, e o aplicativo ele vai estar me mostrando o confronto das informações do pedido, da coleta e da entrada. Caso ocorra uma divergência entre essas informações, ele vai estar me mostrando para que eu possa estar resolvendo, verificando o que aconteceu, se foi uma informação que foi coletada errado, ou se foi lançada errado, ou se o fornecedor foi combinado algo com o fornecedor e o fornecedor ele não acabou descumprindo isso. Então, a ideia dessa coleta e dessa conferência é exatamente isso. Coletar informação e a partir desse formulário ele confrontar esses dados e te dizer se está ok ou não. Dentre essas opções aqui, eu tenho também essa opção que está desativada, que eu não vou conseguir ativar ela aqui, que é a informação aqui onde eu posso estar pegando e dizendo assim, ó, ignore tudo que foi coletado e pegue a informação do meu XML. Tem essas opções também. Mas assim, pessoal, mesmo que não tenha conseguido exemplificar isso daqui para vocês, todas essas informações estão disponíveis no Redmine. Então, podem ter certeza que isso daqui vai ser brevemente corrigido, certo? Infelizmente, peço desculpas por essa situação, mas assim, é, todos os formulários eles já estão contando com ajuda, onde vocês podem estar indo no Redmine tirando mais dúvidas. Além de que foi também criado lá no Moodle um treinamento lá, né, um curso para que vocês possam estar lendo essas informações, lendo a documentação e estar realizando lá os testes, as atividades e estar tendo como analisar o seu entendimento do que foi passado ou da documentação que foi lida e de tudo mais. Tá? Então, assim, feito esses esclarecimentos e essa explicação dos formulários dos módulos, o que eu tinha para esse treinamento seria isso. Infelizmente, esses dois formulários aqui não foi possível estar exemplificando melhor. Mas, assim, do que foi repassado, do que foi explicado, alguém tem alguma dúvida? Hum? Alguma dúvida? Então, pessoal,
Ninguém se manifestou em relação a dúvidas, ou todo mundo entendeu, tomara, ou o pessoal tá meio tímido, entendeu? Então, qualquer uma das opções tá valendo, entendeu? Que não pode ninguém ter entendido nada. Mas assim, independente de como, brincadeiras à parte, espero ter contribuído aí com esse treinamento para estar ilustrando, elucidando, tirando algumas dúvidas em relação a esse módulo. Os canais para acesso à informação, como disse, é o Redmine e o Moodle lá, que já tem um curso, já peço para que todos façam, façam lá o teste, lá é bacana vocês se autoavaliarem também. Leiam a documentação também, tem uma documentação bacana, que são muitas telas só com o uso do tempo. Realmente, Robson, está certinho, são bastante mesmo. Então, já reforçando essa ideia, vamos pegar, vamos estar lendo, entendeu? Tem muita documentação mesmo, um conteúdo feito aí por não uma pessoa, mas por várias pessoas, tentando enxergar o máximo de cenário possível, entendeu? Visão para o cliente, visão para a empresa, assim por diante, tá? Então, assim, vamos estar procurando visualizar os conteúdos dos nossos canais de informações, Redmine, Moodle, e é isso. E também tem as videoaulas no YouTube, e esses treinamentos vão estar disponíveis também no YouTube para que as pessoas que queiram estar assistindo novamente, tentando entender o que talvez não ouviu muito bem, ou assim por diante, esteja visualizando. Tem também o nosso fórum no Redmine, a ferramenta que a gente direto está visualizando lá, entendeu? E diga-se de passagem, é uma ferramenta que vai servir para documentação também, né? Porque às vezes uma dúvida de determinado usuário possa estar elucidando a outro usuário que está passando pelo mesmo cenário. Então, é aquilo, informação nunca é demais. Então, agradeço a participação de todos. Desejo a todos uma boa noite. Vamos estar essa semana ainda até a quarta-feira continuar com os treinamentos. E é isso. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a todos.